Aqui estamos. Ah, que maravilha! Muito obrigada! E até você, Ângela. Que bom, que bom. Que prazer poder estar aqui com a senhora e poder compartilhar um pouquinho desses momentos. Tenho muita vontade de conhecê-la pessoalmente. Assim que acabar tudo isso, se Deus quiser, estarei aí. Se Deus quiser, né? As causas e condições, né? Sagrado, que os seres sagrados nos permitam esse encontro, né, É monja? verdade. Porque está difícil, né? Você ver as perspectivas que os médicos estão dando, que as pessoas estão falando, é que vai demorar muito, né? Não vai ser assim tão rápido, não. Eu estava falando com a Adriana Galisteu ontem e ela disse que tinha falado, eu tinha entrevistado um médico que disse para ela: vocês estão pondo muita expectativa nessa vacina, como se a vacina fosse a salvadora da pátria. Chegou a vacina, acabou tudo. E ele disse para ela: não é bem assim, não, né? A vacina, quando ela for aprovada e começar a ser colocada nas pessoas, as pessoas começarem a ser vacinadas, vai levar muito tempo. Não é uma coisa imediata, chegou a vacina, acabou, né? E também conseguir vacinar todo mundo também tem toda uma logística, né, monja, para que a Pois gente é, consiga atingir um grande número de pessoas que possam, então, se beneficiar com essa vacina. porque é o Mas, mundo todo, né? enquanto isso, nós vamos buscando outras formas, né, como essa aqui, da gente poder estar Isso, junto, compartilhar conhecimentos, informações importantes para o nosso dia a dia, né? é verdade. Então, é muito bom estar aqui. Estou realmente muito feliz de poder estar conversando com a senhora. E eu comecei a pesquisar o que era estomaterapia e o que é sobesto, porque acho que tem muita gente que não sabe. Nem todos Isso, conosco sabem. Você pode explicar um pouquinho? eu vou falar. É exatamente isso que eu ia fazer. Eu acho que tem muitos seguidores da senhora que nunca ouviram falar disso, né? Estou até Então, chamando, mas vai lá, pode falar. a estomaterapia é uma especialidade da enfermagem. Só enfermeiro é estomaterapeuta. E Aham. nós cuidamos de pessoas que têm estomias. Estomias são comunicações do meio interno para o meio externo. Então, nós temos pessoas que têm traqueostomia para respirar. Então, muita gente que teve Covid, alguns até precisaram ser traqueostomizados para poder continuar o seu tratamento, e aí alguns conseguiram fechar e tudo mais. A gente pode ter uma gastrostomia, as estomias intestinais e urinárias, geralmente em função de câncer no intestino, câncer na bexiga e outras doenças também. E nós cuidamos, além das pessoas com estomia, de pessoas que têm feridas em geral. Então, úlceras diabéticas causadas pela hanseníase, úlceras venosas, arteriais e também pessoas com incontinência anal e urinária. Então, é uma área bem específica da enfermagem e que, enfim, temos essa associação, né? Eu estou falando hoje em nome da diretoria da Associação Brasileira de Estomaterapia, qual eu estou, né, nesse momento como presidente, mas a diretoria agradece muito a sua presença aqui conosco. E nós tratamos dessas três grandes dimensões aí do cuidado, né? Que pouca gente conhece, que existem especialistas para isso, né? É Então, verdade. é uma área que precisa realmente ainda ser cada vez mais divulgada, apesar dos 30 anos que estamos celebrando este ano de existência da especialidade no Brasil. Parabéns. Então, é uma especialidade que quem entra se apaixona. E a gente tem muitas pessoas realmente apaixonadas, né, pela área e que fazem dessa especialidade um caminho para ajudar as pessoas também. Então, isso é bem bacana. Obrigada pela oportunidade de compartilhar isso com as pessoas que não conhecem essa especialidade. Não, é importante. Eu estive falando com um médico esses dias, ele é um
infectologista, é um pediatra, o Renato Cury, e ele estava dizendo o seguinte: as pessoas ficam batendo palma para os médicos, mas quem precisa de palmas é o grupo de enfermagem. Quem está mexendo no paciente, quem está limpando, trocando fralda, limpando a traqueostomia, fazendo tudo isso que você diz que vocês fazem, né? As escaras que podem surgir de ficar na cama, né? Então, todo esse trabalho que é mais íntimo, mais próximo, mais sofrido, mais contagioso, são feitos pela enfermagem. Assim, a gente devia bater palma para as enfermagens, para as enfermeiras, os enfermeiros, assistentes de enfermagem, porque eles são mais próximos e estão se expondo muito mais. Dentro no budismo, a gente chama a pessoa que se expõe assim para cuidar do outro, fazer bem do outro, de bodhisattva. Bodhi ou Bodai quer dizer ser iluminado, e Sattva é ser. Então, os seres que acordaram, que despertaram, sentem prazer em cuidar dos outros. Porque parece estranho você dizer, a gente é apaixonado por isso. Mas como apaixonado por isso? Uma coisa que suja, que cheira mal, que não é, não, é outra coisa. Apaixonado pela arte de curar, de ajudar, de minimizar dor e sofrimento, não é isso? Com certeza, Monja. E aí eu vou aproveitar o seu gancho e vou fazer uma pergunta, né? No sentido de que os profissionais de saúde, de uma forma geral, e os enfermeiros em especial, nossa prática é o cuidado, né? Nós cuidamos muito dos outros, né? E a gente observa que muitas vezes nós não nos cuidamos o tanto quanto deveríamos para estarmos mais aptos ainda a cuidar do outro, né? Muito bom. Então, essa é uma questão assim que sempre me vem à mente, eu observo muitos profissionais nessa condição e pensei em fazer essa pergunta para a senhora, né? Por que a gente faz isso e como é que a gente pode, né, através do autoconhecimento, é, aprimorarmos isso de forma a cuidarmos da gente para que estejamos aptos a cuidar do outro, de É verdade. Não, muito bom o que você diz, porque eu tenho notado muito isso, né? A pessoa naquela ansiedade de ver há tantas necessidades, tantas pessoas sofrendo, que esquecem de cuidar de si. E aí não cuidam bem do outro. Porque se está aflito, se está sem dormir direito, sem comer direito, se está com muito estresse, não vai poder cuidar da maneira que poderia cuidar. Eu tive uma vez um trabalho de alguns anos no voluntariado do Hospital Emílio Ribas, e deu muito para perceber isto, porque era para eu fazer respiração consciente, não só com os pacientes, com os familiares, mas com a equipe que cuidava. E elas nunca tinham tempo, porque estamos cuidando, porque vamos de um quarto para outro, e eu tinha que quase arrastar as enfermeiras, o pessoal lá para uma salinha do café, dizendo, vamos tomar café agora, e aqui nós vamos respirar conscientemente. E depois agradeciam muito, porque realmente a pessoa fica achando que os outros estão tão necessitados que eu não vou cuidar de mim. Mas aí acaba se ferindo, se machucando. No Hospital das Clínicas tinha uma jovem há um tempo atrás, eu fui levar uma paciente lá e essa jovem estava tentando ensinar meditação para exatamente para o corpo de enfermagem, de atendimento, que dizia, não precisa. Assim, tinha muita gente com depressão, porque acaba causando lesões do seu próprio corpo, acaba trazendo uma tristeza interna, porque não se deu tempo para se curar. Então, eu acho que é uma coisa importante que você fala. Eu chamo disso de cuidar do cuidador. O cuidador precisa de cuidados, precisa de mimos. Nós precisamos. Eu fui outro dia na dermatologista, estou com uma coisinha na pele, ela tirou, e ela tinha um cartaz assim que ela dizia: faça um mimo para você. De vez em quando você for ao banheiro, acende uma vela para você no banheiro, põe um incenso, faz um mimo, faz uma massagenzinha no rosto. Nós, humanos, precisamos desses mimos, desses carinhos conosco. A gente está tão preocupado, e mulher muito é isso, mulher é um horror. Muitas mulheres só pensam em cuidar do outro e acabam se estourando inteiras. Depois o marido vai procurar uma outra porque ela está lá descabelada, feia, de qualquer jeito, porque ela estava cuidando tanto da casa, dos filhos e do marido, que esqueceu dela.
É E o verdade. cuidador pode fazer isto. O cuidador vê tantas necessidades à sua volta que esquece de se cuidar. E aí vai ficar doente, vai ficar mal, vai ficar triste, porque todos precisamos desse afago. Tive falando também com uma médica recentemente, é uma cardiologista, e ela diz assim: para aumentar a imunidade, nós precisamos todos os dias ter um afago em nós mesmos. Alguma É, coisa que aquece o nosso peito, o nosso coração. Ela diz assim: pode ser fotografar uma flor, pode escolher um bichinho, pode ser uma cor que você goste, uma palavra que você acha bonita, uma música. Tome nota, preste atenção naquele momento, pare naquele momento e aprecie. Às vezes, olhar para o céu. Olhar para o céu é bom, é importante. A gente só olhar a cor da natureza, as cores da vida natural é tão boa para nós. E às vezes a gente acorda e já vai direto para o computador, para o celular, vai atender um paciente, vai ver outro, e esquece de olhar para o céu, de verdade. respirar conscientemente. O que eu trabalho muito com as pessoas é respiração consciente. E é Uhum. simples, eu vou mostrar como faz. A gente senta da metade para frente da cadeira e alonga a coluna vertebral. Pode fazer na cama. Paciente pode fazer isto. Se não pode sentar, faz deitado. Mas só sentir o alongamento da coluna e da cervical. As orelhas a gente põe em linha com os ombros e o nariz com o umbigo. Então, a gente tem um alinhamento do corpo. E através desse alinhamento, a gente vai fazer exercícios simples de respiração consciente. Ao inspirar, a inspiração é passiva, eu não forço. A maioria das pessoas, quando fala, vou inspirar, faz aí não entra ar, o diafragma não consegue. Então, é o contrário. Percebe que a caixa torácica se expande para frente, para trás e para os lados, e o oxigênio entra, o ar entra. Aí a gente vai soltar bem devagar pela boca, abrindo a glote, fazendo um sonzinho. Mas bem devagar e o mais longo possível. Então a gente inspira. Até o finzinho. Isso Esse é o nos mais dá. difícil, né, Monja? Fazer É, essa expiração prolongada, para mim, é a mais difícil, a né? expiração Faço ativa. tudo, né? Isso, e no fim, Ih, travou? é discípula. Parece que ela sabe, ela adivinha que eu estou numa live e me liga. Eu sei que você fala, não. Mas é isso. E esse estar presente que a respiração nos traz dá o equilíbrio. E a gente está com o presente aqui onde eu estou. E aí eu vou lembrar de mim. Eu tenho que cuidar de mim. Então, a meditação é um pouco isso, esse autoconhecimento. Por que ele é importante? Eu preciso saber as minhas necessidades verdadeiras. A pandemia nos fez perceber que somos uma só família humana. Somos todos humanos, pertencemos à mesma família biológica, mas cada um de nós tem necessidades especiais e diferentes. Eu acho isso muito importante. Eu fui numa escola aqui em São Paulo, uma escola pública, e a diretora tinha escrito na parede uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ela disse assim: aqui todos temos necessidades especiais e todos somos Olha, mestiços. É uma escola que ela acolhe todo mundo. Ela não diferencia, vai estar junto na classe com as outras crianças. E outra coisa bonita, somos todos mestiços. Não tem separação de raça, que nem se fala mais nisso, né? Então é uma coisa muito importante a gente perceber que a pandemia nos fez ver que somos todos uma única família. Mas cada um de nós, e essa é cada vida humana importa. Cada vida humana é sagrada, inclusive a sua. Não é só dos outros, é a sua. Então, nós temos que nos conhecer para saber das nossas necessidades, que não são iguais da pessoa que está do meu lado. Pode ser parecida, é semelhante, mas não é igual. Muitas brigas de casais e de quem vive junto, com filhos, sogras, acontece porque quer que o outro seja como você. O outro não é como você. Você tem suas características e o outro é o que ele é. Se a gente começar a se relacionar em casa
como a gente relaciona com o paciente, vai ser melhor. Já vi qual é a necessidade deste. Olha a feridinha deste, porque tem feridas internas que não são visíveis. E às vezes a gente, na nosso afã de fazer coisas, acaba machucando mais, porque não tem a delicadeza de perceber. E nós temos as nossas. Nós temos as nossas carências e não pode fingir que não tem. O autoconhecimento é para você reconhecer que somos frágeis, somos carentes, precisamos de afeto, de ternura, de inclusão. E às vezes as pessoas à nossa volta não dão isto. E como é que você vai mostrar isso? E não é ser fraco, tem pessoas, não sou fraco. Não, eu sou uma pessoa forte que preciso de um olhar de alguém. Eu moro com uma monja que é minha discípula e o quarto dela é ao lado do meu. Então, quando ela vai passar para o quarto dela, ela passava por aqui e, com medo de atrapalhar minhas lives, o meu trabalho, nem olhava para mim. Eu falei para ela, por favor, quando você passar, olha para mim, mesmo que eu não olhe para você, eu sinto que você me olhou. E é diferente isso, né? Quando nós olhamos uns para os outros, reconhecemos a presença, a nossa e a do outro. É importante. Eu gostei verdade. muito Isso tem a ver com desenvolver o auto-amor, né? disso. Começar a desenvolver o auto-amor para que devagarinho a gente consiga expandir esse amor, né, Monja? Porque se a gente não se amar, se a gente não se cuidar, se a gente não fizer esse afago que a senhora está falando para a gente, fica muito difícil da gente conseguir ter relações saudáveis, né? E eu acho isso tão importante nós estarmos falando disso, porque às vezes a gente demora tanto tempo para descobrir isso, né? E sofremos, e nos batemos, e nos auto-maltratamos. Isso nos faz muito mal, né? Então, como é bom a gente conseguir entender que eu primeiro preciso me respeitar, encontrar esse auto-amor para que eu possa de verdade dar esse amor para o outro, né? É verdade. E aí eu faço um gancho com uma pergunta também. Por que será que a gente faz isso e tem tanta dificuldade de pedir ajuda? Pois é, a questão do autoconhecimento é muito importante. Ela inclui esse eu me acolher como eu sou. Mas como eu sou não é definitivo. Eu sou um processo em transformação. Então eu estou mudando. E às vezes não conseguimos sozinha. E a gente precisa ter a humildade, porque é orgulho, a humildade de pedir minha ajuda. Estou tendo problemas. Não consigo resolver minhas questões sozinha. Posso conversar com você? Isso é tão importante, é muito importante. A gente tem que lembrar, principalmente nesse momento de isolamento social, que muitas pessoas estão sozinhas em casa, estão ficando tristes, estão ficando deprimidas, sem estímulo para fazer nada. É hora de ligar para alguém. É hora de pedir apoio. Vamos conversar? Conversar de nada. Vamos falar da novela, de qualquer coisa, não tem importância. Mas precisa de um respaldo, de uma conversa com uma pessoa amiga. A gente começa a falar de nada para chegar lá no ponto o que está machucando. Então é importante isso. O caractere ser humano em japonês são dois pauzinhos assim, porque diz um não vive sem o outro. Nós somos seres gregários, nós precisamos uns dos outros. Os outros nos fazem ser. Então, quando a gente pede apoio, na verdade, você está dando apoio ao outro que está te apoiando. Porque não há coisa melhor do mundo que achar que está fazendo bem. Então, se alguém confia em você e pede a você me ajude, então você está dando a esta pessoa um mérito incomensurável de confiança, de afeto, de carinho. Então, não tenha vergonha de pedir. Não tenha orgulho de dizer, não, eu me resolvo sozinho. A gente não se resolve sozinho. A gente precisa das outras pessoas. Ninguém é autossuficiente. Nós vivemos em grupo, em sociedade. O ser humano só sobreviveu porque saía em grupos fazendo coisas, criamos tribos, criamos famílias, e é isso que é importante. Então, eu acho fundamental o que você falou agora, que a gente tem que aprender a autocompaixão. Nos Estados Unidos agora estão fazendo uma campanha enorme disso, que a gente sente muita compaixão pelo outro, mas não sente por si mesmo. Então, sentir autocompaixão, cuidar-se e pedir ajuda.
Casos de suicídio e de depressão são famosos de pessoas que se acham muito poderosas, que não precisam de ajuda de ninguém. E às vezes bastava um telefonema. E a gente sabe que às vezes um telefonema, uma conversa de 5, 10 minutos, e a pessoa sai daquele estado mórbido, né? E começa a ver a luz. Eu digo, se você não viu a luz, é porque ainda não chegou no meio do túnel. É só caminhar mais um pouquinho. Porque tem muitas coisas terríveis acontecendo no mundo agora. A gente viu, nossa, o Líbano, Beirute. Hoje me mandaram um vídeo de pessoas que estavam filmando de uma escada de metrô, uma rua. E, de repente, a bomba explodiu. E dessa escada tinham pessoas em chamas. Elas estavam Nossa. correndo em chamas. É uma coisa medonha. E quem não sabia jogava água em cima, o que piora, né? Uma pessoa pegando fogo, você não pode jogar água em cima, tem que agasalhar, fazer o fogo. Então, é sem noção. Quer dizer, tanto sofrimento que a gente vê que está acontecendo, mas também está acontecendo conosco. Será que a nossa mente não está em chamas? Será que nós não estamos queimando por dentro, com raivas, rancores, tristezas, insuficiências? A gente tem que trabalhar as nossas emoções, tem que acolhê-las. Não é dizer eu não posso sentir isto. Tudo que eu sinto é da natureza humana, tá bom. Agora, o que eu faço com essa emoção, com esse sentimento, eu escolho. E eu posso escolher transformar. Eu posso transformar a raiva em compaixão, né? A ganância em doação. Não é verdade? A ignorância em sabedoria. Então, eu preciso olhar com mais profundidade para mim, em mim. Porque a gente olha muito para os outros, né? E começar a olhar em você. Quem sou eu? Essa pergunta é essencial. Quem sou eu? O que é importante para mim? O que eu gosto de fazer mesmo? E com isso eu ganho dinheiro? Isso se torna minha profissão? Isso é benéfico para mim e para o mundo? Porque quando tudo isso junta, a gente encontra o que no Japão se fala ikigai, né? A razão de viver, o propósito. A razão de manhã cedo eu acordo e vou levantar porque eu tenho coisas boas para fazer hoje. Porque é estimulante o dia para mim e não uma obrigação. Porque a gente tem que se lembrar que cada dia de vida não é mais, é menos. É menos um dia de vida. Então vamos apreciar, vamos fazer o nosso melhor. E é hoje, não é ontem nem amanhã, é agora. E onde nós estamos é o melhor lugar do mundo, porque nós estamos. E a nossa vida todinha está aqui. Ela não está na nostalgia do ontem, nem na ansiedade do amanhã. Ela está no agora. E para trazer para o agora é físico até. Às vezes a pessoa tem que bater no corpo. Não tem gente que se langa, se machuca, isso não. Isso não precisa. Basta... Isso não. Isso é autossabotagem. Autossabotagem, não. Percebe que até isso a gente é capaz de fazer e a gente perceber e dizer, não vou fazer, porque tem alguém aqui dentro que cuida de mim, que sou eu. Alguém que gosta de mim, que sou eu. Alguém que sente compaixão e ternura por mim, que sou eu. E se os outros não estão me entendendo, eu vou me entender. E ao me entender, eu entendo a espécie humana. Porque nós somos a espécie humana. Por isso é importante o autoconhecimento. Eu vou cuidar melhor dos outros se eu me conhecer. Porque tem pessoas que ficam bravas com a gente, né? Sei lá, você vai tratar um paciente, dói, fica achar ruim, manda embora. E você entende isso. Imagine que tinha uma princesa na China, diz que ela era extremamente compassiva. E ela gostava de cuidar da ferida, dos machucados das pessoas que ela encontrava na rua. E diz que quando a ferida era muito dolorosa, e acho que nem sei se tinha algodão naquela época ou não, diz que ela lambia as feridas. Ficou conhecida como uma deusa da compaixão. Nunca ficou doente, mas curou muita gente que ela dizia, era tão dolorido que não podia passar nada. Então ela lambia, imagine, não sei se é verdade ou não, mas é uma história bonita de pensar que existem pessoas como vocês que se dedicam para curar o ferimento dos outros, a dor do outro, a insuficiência do outro. Mas se não estiver bem, se você não tiver suficiente com você, se você não se amar e não se apreciar, isso pode se tornar uma tarefa medonha. E você pode nem ser devidamente cuidadosa e respeitosa porque está aflita, está nervosa, não está bem.
Agora, se você estiver de bem com você e com o mundo, na hora que vai tratar uma ferida, um machucado, trocar uma fralda, vai fazer com muito respeito, porque é o respeito que você tem por você, que é um ser humano, e, portanto, um ser sagrado. Então, quando a gente começa a perceber que todos nós somos sagrados, não só os outros, não só imagens na igreja, num templo, cada um de nós é a manifestação do sagrado em vida. Então, vamos cuidar. Esse templo que é o nosso corpo, ele é precioso. A gente fala de meio ambiente, tá todo mundo, vamos cuidar da terra. Isso aqui é meio ambiente. A gente fala, esse saco de peles é o nosso meio ambiente. Precisa ser cuidado, respeitado. Senão, se a gente abusar desse meio ambiente, a gente está abusando da vida, da nossa sagrada, preciosa existência, que, como eu falei, cada dia é um pouquinho menos. Por que a gente não aprecia? E apreciar isso é fazer o seu melhor em cada circunstância. E o seu melhor inclui cuidar de você. Nossa, adorei que você falou isso. É isso mesmo. E quando a gente fala de ética, é isso. É fazer o bem pelo bem. Não é para ganhar medalha, não é para ganhar mais salário, não é para ganhar uma gorjeta. É faz o bem porque vem de dentro de você. Porque tem identificação. Nós humanos, quem não é psicopata, não é sociopata, tem identificação com o outro. Nós sabemos que o outro é como nós, semelhante, não igual, mas semelhante. Aí eu vou procurar perceber qual a necessidade desta pessoa para atendê-la. Mas eu tenho que atender a minha também. Eu não posso me massacrar para isto. Nossa, que bonito, viu? Que bonito que vocês fazem. Eu fiquei muito impressionada. Eu tenho um menino que eu conheço, ele se meteu com besteiras, levou 70 facadas. E tá melhorando. Mas aí o que acontece? Fizeram traqueostomia, né? E agora eu fiquei sabendo uma coisa que eu não sabia, que diz que chama desmamar. Estou começando a. Tampando. Desmamar do aparelho, Vai tampando o buraquinho para a pessoa voltar a respirar pelas narinas, é isso? Isso, vai ensinando ele a reaprender, né? O processo de respirar, que é a nossa energia vital, né, Monja? Que faz com que a gente entre em conexão com nós mesmos, né? E aí possamos nos apreciar mais, né? E eu sempre ouço a senhora falar que basta 5 minutinhos por dia antes de deitar e quando você acorda, né? E eu tenho procurado fazer isso. Eu sempre lembro da senhora e falo, não, 5 minutinhos só, não precisa acordar tão rápido, vamos lá. Enfim, e aí ponho o cronômetro e tento fazer os 5 minutinhos, né? E aí lembro, né, dessa importância da respiração como sendo a nossa energia vital mesmo, que preenche todo o nosso corpo. É isso mesmo, Monja? Mas é isso mesmo. Nós podemos ficar alguns dias sem comer, alguns dias sem beber água, mas não podemos ficar nem alguns minutos sem respirar. A gente viu aquele menino Floyd lá que foi morto, né, com o joelho do outro no pescoço. A gente sabe que tantas pessoas que estão com o pulmão endurecido, né, da Covid-19 e que sufocados não conseguem respirar. E quem consegue respirar nem presta atenção. É uma bênção, a gente tem que ser grato a cada inspiração e expiração. E você vê a palavra espírito, vem exatamente daí, de inspirar e expirar. Não fala quando a pessoa morre que expirou, quer dizer, o espírito saiu, que é a energia vital, como você falava, que é a respiração. E a gente ter consciência disto, que somos seres que respiramos. Mais do que qualquer coisa, a nossa vida depende do respirar. E o respirar vai nos mostrar nossos estados emocionais. Raiva, aflição, ansiedade, está tudo aqui em cima. A respiração é quase clavicular, né? Quase aqui em cima. Aí quando você está tranquila, a respiração é que nem de bebê. É mais abdominal, fica mais macia, relaxada. E se há uma coisa que a gente controla, é a respiração. Eu não posso controlar muito meus pensamentos. Isso com o tempo a gente aprende. Mas no começo das práticas meditativas, a única coisa que a gente controla é a respiração. Então a gente começa a trabalhar isto. Vou fazer a minha respiração mais longa,
mais profunda. Ela é curta porque está ansiosa. Na hora que eu abaixo ela um pouquinho, ela vai ficar mais longa, tanto a inspiração quanto a expiração. Aí a gente começa a observar que há pausas. Entre inspiração e expiração, há uma pequena pausa. Entre expiração e inspiração, há outra pausa pequenininha. A gente não respira assim, Isso. só com aqueles aparelhos medonhos. Né? Aquilo para quem está doente. Quem não está doente começa a poder trabalhar seu emocional com a respiração. Outra coisa que a respiração serve para que, por exemplo, quem tem insônia. Tem pessoas que dizem, não consigo dormir à noite, fico pensando muito. Primeiro tem que lembrar que antes de dormir, tem que desligar, uma hora antes, desligar celular, televisão, computador, para com tudo. Deixa o quartinho na penumbra. Faz uma cama bem gostosa. Não pode trabalhar na cama. Senão, na hora que você vai deitar, a cama vai dizer para você, está na hora de trabalhar. A mente fala, vamos pegar o computador. Não vai, não. Cama é para dormir, fazer um lugar sagrado. E aí você deita, aí começa a pensar, pensar, pensar. Faz o quê? Respira. E se você dorme com alguém, e se essa pessoa perto de você dormiu primeiro, se você copiar a respiração de quem está dormindo, você dorme. A Olha, que respiração, interessante. a respiração de quem dorme é diferente, ela é mais profunda, mais lenta. Se você está muito aqui, que aflição, amanhã tenho isso, tenho aquilo, tenho outro. Aí a pessoa do seu lado, aí você começa, e nem percebe e dorme. Então, experimentem trabalhar a respiração consciente para ver quanta coisa a gente consegue. Consegue nos observar em profundidade, nos conhecer, perceber quando é que temos que parar. Eu recomendaria que, de hora em hora, a gente parasse e fizesse uma respiração consciente. Tem um monge vietnamita que ele instituiu isso no seu mosteiro, que é lá na França, na Borgonha. De hora em hora toca um sino. Tem. Todo mundo para o que está fazendo do jeito que está. Está com a mão assim, para. E aí inspira. E aí continua. Isso para a gente sair do automático, para a gente estar presente, estar sentindo as suas necessidades, estar fazendo com mais atenção o que está fazendo. E quem Olha, pode tem horas que tem que comer alguma coisa, tem que beber água. O Brasil está toda uma época de uma seca muito grande, tem tido muito pouca chuva, principalmente aqui em São Paulo, está todo mundo dizendo assim, bebam água, bebam água, bebam água, porque estamos em época de seca. Então a gente tem que perceber que a pele fica seca, a boca fica seca, e mesmo que você tenha atendendo 10 pacientes, você tem que beber água. verdade. Isso, com toda essa paramentação que nós temos que estar, tem sido um grande problema para os enfermeiros e médicos, porque a gente entra para as UTIs, para as unidades, todo paramentado e vai à luta, né? Esquece que tem que beber água, que tem que fazer xixi, tem que tirar a máscara. Enfim, né? São questões que a gente vem conversando também bastante sobre isso, né? E acho que é importante, se de repente a gente colocasse pelo menos que fosse a cada 2 horas um bip, né? Para a gente fazer uma respiração consciente, pelo menos lembrar, tira a máscara para dar um golinho na água, pelo menos, né? Seria uma estratégia boa, né? Para que a gente Importante. fizesse as coisas acontecerem para o nosso bem enquanto profissional, né? Cuidar da gente nesse momento, né? Isso mesmo. E, Monjo, eu queria fazer mais uma pergunta, aproveitar que a gente ainda tem um tempo aqui. Eu estou tomando conta aqui do tempo aqui, porque o Instagram fecha e aí a gente fica, né, sem se despedir pelo menos. Mas ainda temos um tempinho. A senhora já até começou a abordar, né, que as pessoas mudam, que as coisas mudam, né? E no budismo, né, a gente fala muito da impermanência, né? De que está tudo em constante transformação e que nada é estanque, né? E que tudo está interrelacionado, interconectado, né? Então, nós todos estamos em conexão profunda, mesmo sem percebermos, né? E quanto isso é importante para que a gente entenda que esse eu, ele não existe lá fora, ele só existe em conexão com o outro, né? Queria que a senhora falasse um pouquinho disso, até para fazer um link com o autoconhecimento,
porque penso que isso é um assunto bem importante nessa questão do autoconhecimento. Os cientistas falam de coexistência, né? Nós vivemos em inter-relação direta a todas as outras formas de vida, e mesmo entre nós. Estamos todos interligados, interconectados. O budismo vai falar da interdependência. Se isto surge, porque aquilo surgiu. E disto que surgiram, aquele outro também surge. Então, é um universo de causas e condições e efeitos numa trama, numa rede. O que é causa de uma coisa é efeito de outra e condição de uma terceira. Então, é simultâneo, não é só linear. Estão muitas coisas acontecendo, uma complexidade muito grande de inter-relações. E percebemos que isso também não é fixo. Não há nada fixo nem permanente. Está tudo mudando e se transformando a cada instante. E nós somos essa transformação. O que acontece é quando você se dá conta disto, você reconhece isto, você pode usar a sua energia vital para transformações que vão em determinada direção. Nós, por exemplo, estamos pensando numa transformação que seja para o bem coletivo, né? Que se encontra em remédios, que se encontram em curas. São várias Covids, como hoje uma médica falou para mim. Não tem uma Covid, monja, são várias, que atingem diferentes partes do corpo, pessoas respondem de forma completamente diferente. Uma não tem nada e a outra morre. E você nunca sabe quem é que vai responder de que maneira. Eu tenho dois amigos que moram no Rio Grande do Sul, são professores universitários. Um deles é professor de medicina. Ele começou a ter muita dor de cabeça, foi ao hospital ver o que era, estava com a Covid, só que a Covid afetou a cabeça, né? Afetou, dando uma trombose cerebral venosa. Mas é pequenininha, ficou 20 dias em casa, está voltando ao trabalho agora. O outro, que também está com a Covid, não teve nada. Nem resfriado, nem coceirinha, nada. E Zero. como é que a gente... Por que que um assim e o outro Porque não? ninguém sabe. E aí está, nós estamos vivendo naquilo que não sabemos. Mas o que Buda falava era isto: não existe nada estável nesse mundo. Nós nunca sabemos o que vai acontecer, nem daqui a 5 minutos. Por mais que a gente programe, como tínhamos programado tantas coisas, e a pandemia nos fez mudar tudo isto. Como também, agora a gente pensar lá no Líbano, em Beirute, tudo que as pessoas tinham programado, tinha uma noiva tirando fotografia, acabou o casamento, acabou tudo. A outra pessoa, um brasileiro que tinha uma loja de móveis lá, não tem mais loja de móveis. De repente, tudo que você planejou, pensou, acaba. E não é só pelos nossos descuidos humanos, que parece que foi isso que aconteceu lá, como a pandemia teria sido um descuido nosso também, uma falta da nossa relação direta com a vida silvestre. Imagine se realmente veio do morcego. Você pode imaginar que morcegos são animais muito sensíveis. Eles soltam um som para ver onde é que estão as coisas. Você imagina os morceguinhos numa jaula, sentindo que vão ser mortos, porque são seres sensíveis. Aí eles ficam numa instabilidade, o seu organismo, o seu sistema. E o vírus, que tem uma parceria com eles, como esse organismo se tornou tão instável, ele sai de lá. E ele vai procurar outro. E aí ele encontra o ser humano. O ser humano é receptivo ao vírus, só que alguns morrem. Para alguns faz muito mal. E alguns convivem em harmonia. E nós não sabemos quem é. Agora, avançamos no meio silvestre sem cuidado. Às vezes o pessoal faz uma autoestrada e esquece de dar espaço para os animaizinhos passarem. Hoje eles fazem isso, mas não faziam. Os animais que moravam naquela região, eles atravessavam de um lado do outro da estrada. Se não fizer passagens por baixo, eles vão atravessar a estrada. Vão causar acidentes e mortes dos próprios bichinhos como dos humanos. Então, nós temos que ter mais cuidado com aquilo que nós fazemos mexendo na vida, que é a nossa vida. Mas nós não somos o centro. Então, a gente está saindo dessa percepção de antropocentrismo, o homem como centro do universo, para biocentrismo. A vida é o centro da vida. E se nós não cuidarmos de tudo que está à nossa volta, nós não podemos cuidar de nós mesmos, porque somos mantidos vivos por tudo, pelo ar, pela água, pelo vento, pela terra, pelo solo, pelas plantas. Se tudo isso estiver poluído, se tudo isso estiver descuidado, se a gente vai queimando matas
porque está pensando em lucro, que bobagem foi que deu na cabecinha humana, né? Onde foi que a gente perdeu a capacidade de perceber que somos mantidos vivas por todas as outras formas de vida, que são os outros seres humanos que permitem a gente viver e estar bem? Como é que a gente retribui o sentido de gratidão e retribuição à vida? Os textos antigos falam coisas bonitas, conta a história de uma tartaruga que estava viradinha assim com a perninha para o ar, e o menino foi lá e desvirou a tartaruga. E ela então disse que mergulhou no mar e trouxe 3 anéis de ouro para ele, querendo dizer, os bichinhos têm gratidão. E por que nós, humanos, deixamos de sentir gratidão pelas pessoas que nos ajudam? E às vezes é sentir gratidão por nós também, pelo que estamos fazendo, como estamos nos cuidando. A comidinha na hora certa é importante. A minha superiora contou que uma vez ela foi visitar um grande professor que ela tinha, estava velhinho, estava com quase 100 anos. E ele ficava atrás de um templo, numa sala pequena, dando aula. E ela foi lá visitá-lo, ela de longe já ouviu a voz dele, que com 98 anos tinha uma voz poderosa, ensinando, né? Depois que ele deu a aula, ela foi cumprimentá-lo e disse, ela era jovem, tinha 20 e poucos anos, o que o senhor me recomenda? Ele disse assim, coma 3 vezes por dia. Nossa, que dá um ensinamento místico maravilhoso. Alimente-se nas horas certas, 3 vezes por dia. Porque isso, é a vida. E a gente acha que não. Eu vou pular umas refeições. Não é isso. Você comer de forma regular e saudável, você vai ter uma longevidade, vai ter uma saúde melhor. E a gente fica pensando que vem do céu o milagre. O milagre vem de você fazer o que é certo e adequado para você e para quem está à sua volta. Eu digo que quem está em casa, trabalhando em casa e tem filhos, que não mande filho embora do quarto que você está trabalhando. Você está lá, sei lá, no computador, fazendo uma coisa complicada, difícil, chega um filho, uma criança, um avô, um tio, um marido, sei lá, quem chegou, para e dá atenção. Ser humano é mais importante. O seu trabalho você pega depois. Vai perder o fio? Não vai perder, não. E é bom que pare até, porque você pode rever o que você fez e fazer melhor ainda. Então, se alguém interrompeu a sua ação de trabalho, que está relacionada a dinheiro, a isso, aquilo, o ser humano do seu lado é mais importante. Dê uma atenção a essa pessoa. E você, se é uma criança, você dá uma atividade para fazer um desenho e ela se acalma. Mas esse carinho, esse afeto é importante, porque a gente tem que lembrar que nós também gostamos disso. Nós gostamos que alguém olhe e nos diga, oi, mesmo sem fazer nada. Você está aí, eu vi você. Que bom que você existe. Então, a gente... Como você falou com a sua companheira, né? Pelo menos ela passa e olha para a senhora, sabe que, né? Ó, eu a vi, né? Eu a vi aí trabalhando, né? Conversando, fazendo as suas lives, compartilhando, né? É verdade, Monja. Às vezes a gente entra tão no automático, né? E tá ali, né? Só pensando naquilo que está fazendo, ou porque tem que entregar aquilo imediatamente. E realmente, às vezes, a gente briga com a criança, briga com quem estiver passando, enfim. Né? É preciso realmente estar inteiro, né? E prestar atenção naquilo que está acontecendo para que a gente possa dar um pouquinho mais daquilo que a gente tem, né? E compartilhar e tentar fazer o nosso melhor. E para isso a gente precisa estar atento, né? Atento a tudo isso. E acho que a meditação pode nos ajudar muito, né? A despertar essas coisas na gente, né? Porque se paramos para ver a respiração ou ouvir uma meditação guiada que nós focamos naquilo, a gente vai trabalhando um pouco mais esse mindfulness, né? Que agora é moda, mas enfim, não deixa de ser, né? Essa atenção centrada, né? Acho que isso ajuda também, né? Esse mindfulness, agora que a gente fala, chama-se plena atenção. Dentro de yoga, chama dharana. É uma das etapas do yoga. O yoga trabalha primeiro com a vida ética, não fazer o mal, fazer o bem aos outros. A vida ética que tem a ver também aquilo que eu devo fazer e o que eu não devo.
Eu desenvolvo contentamento com a existência e, por exemplo, que eu não devo fazer violência e a não violência. Então, tem vários aspectos. A pureza e não a preguiça. Então, tem várias coisas que a gente vai, que é o princípio da vida ética. E o princípio é esse, não fazer o mal, fazer o bem e fazer o bem a todos os seres. Então, você sai do seu eu menor para cuidar. Mas ele também está cuidado. Então, esse é o primeiro passo. Depois tem posturas, a sua postura no mundo. Não é só a postura física. A postura física reflete a sua postura emocional interna. Então, a gente não pode ficar caído, com os ombros para baixo, com a cabeça para baixo, né? E nem ficar muito metido, assim, com o nariz para cima, não vejo ninguém achando mais que os outros, né? A gente sabe que, quando eu falo de foco, que essa não é uma bitola, sabe? Não é um foco assim que eu só estou fazendo aqui, não vejo o resto. Existem umas lentes fotográficas que chama grande angular. Essa lente grande angular pega a sala inteira em foco. Algumas lentes têm lentes muito específicas que eu vou pegar só o seu olho, por exemplo, né? Então eu ajusto a lente, pego só o seu olho esquerdo, pronto. Tá. E ele fica lindo, enorme. Mas a lente grande angular pega nós conversando aqui, tem um cachorrinho na minha cama, a minha aluna que passou aqui do lado, eu estou ouvindo os sons da rua e tudo está em sintonia. E nada atrapalha. Tudo faz parte. Eu ouço um carro passando na rua, e é um carro passando na rua. E nós estamos ouvindo isso o tempo todo. A nossa consciência é que não está prestando atenção. Ela está envolvida em outras coisas. Então, a gente traz atenção para os sentidos, para os órgãos dos sentidos. Estou presente aqui, ouvindo e vendo tudo. Isso é o dharana, que é a plena atenção que antecede o espaço seguinte, que é dhyana. Dhyana quer dizer meditar. E a meditação exige que você tenha foco. Mas é esse foco aberto. Esse foco que você inclui tudo e todos, todas as suas memórias, todas as suas angústias e suas alegrias. E você vai penetrar na essência de si mesma, na essência da sua mente. E uma frase do Dalai Lama que eu adoro é isso: a mente é incessante e luminosa. E a gente sabe, são conexões neurais, são sinapses neurais que é pura eletricidade. E está o tempo todo. Qualquer sentimento, emoção é mais rápido que um raio no céu. O resto é memória. Quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a apreciar mais a vida, dar mais valor a cada instante da vida. E não tem nada para jogar fora. Não tem nada, não posso sentir isso, não. O que sentimos é da nossa natureza. Agora, o que fazemos com isto é sua decisão. Então, você pode ficar com raiva de alguém, ir lá dar um murro, dar um soco, matar, ou você pode falar: nossa, estou com raiva. Que interessante. Isto é raiva. Olha a minha respiração como ficou. Nossa, eu chamo pela paz, pela tranquilidade. E quando ficar tranquila, eu falo: o que causou? Puxa, o jeito daquela pessoa falar comigo me tirou do sério, né? Eu preciso conversar com ela. Mas não na hora que eu estou com raiva. E até falar: escute, não fale desse jeito comigo. Me incomoda tanto, eu sou tão frágil. Por favor, eu tenho uma fragilidade com essa maneira de falar, de olhar, e pronto, está feito. A pessoa fez de novo, você falou: oi. Em vez de ficar bravo, triste, com raiva, chama atenção, porque às vezes a pessoa não está pensando em você, ela não está querendo ofender você, ela está com seus problemas e está jogando em quem passa por perto. Mas se você consegue neutralizar, você está transformando o mundo. Você está transformando uma cultura de violência numa cultura de paz. Então, a gente tem as posturas, tem a vida ética, tem respiração consciente, que vai chamar pranayama, depois tem dharana, depois tem a abstenção dos sentidos. Não quero só sentir gostoso, não. Se eu não sentir, não tem importância. Deixa quieto um pouco. Você ficar olhando tudo, ouvindo tudo, não é assim. Os sons que chegam, você não vai atrás do som. O que chegar tá bom. O que eu puder entender tá bom. O que eu não entendo agora, eu entendo depois. E aí vem o dharana, que é a atenção, desenvolver foco para penetrar na meditação e chegar na última etapa, que chama samadhi. Samadhi significa não diferenciação. Sou o todo e o todo é em mim. É lindo isso.
Você sai da ideia da separatividade para perceber-se interconectada a tudo e a todos. E por isso cuida de tudo e todos, que inclui você. Não se exclua nunca. Estamos Esse é o todos trabalho do Zen. ligados, né? Fazemos parte dessa trama toda, né? Dessa Somos a teia. trama. Nós somos a trama e a trama é parte. Cada um de nós é a trama e a teia. Nós somos esse todo que se manifesta em várias formas. Não é um pedaço, é o todo. Porque se um pedaço desse todo se partir, nós partimos junto. É que nem aconteceu lá no Líbano, em Beirute. Na hora que tem uma explosão, tudo explode junto. Porque tudo é o todo. Num radial enorme, tudo se dissolve. A bomba atômica era isso. Hoje, 75 anos de Hiroshima. Hoje, exatamente hoje, fazem 6 de agosto, fazem 75 anos que foi jogada a bomba em Hiroshima. Eu tive no Museu de Hiroshima. Nossa, que coisa mais trágica, terrível e, ao mesmo tempo, cheio de vida. Porque todas as crianças escolares no Japão vão a este Museu de Hiroshima para fazer o compromisso de nunca mais usar armas atômicas. Olha que lindo. E as cenas são trágicas, as peles caindo, né? As pessoas queimadas, que a gente sabe que foi terrível, né? E as doenças subsequentes que continuaram, mas o voto é nunca mais usaremos armas atômicas. E a cidade está viva. Foi toda reconstruída, uma cidade moderna, enorme. Lá em volta de Hiroshima é cheio de água, porque eles ficaram desesperados de sede. Então, todos os monumentos para os mortos é com água, água, água correndo, né? É uma coisa muito forte. E, ao mesmo tempo, você vê que o rio está limpo, tem crianças brincando, pessoas fazendo lanchinho, casais namorando. Sabe, a vida é mais forte. E a gente sabe disso. Mas nós temos que fazer esforço também para que todos possam viver com plenitude, sem guerra, sem violência, sem abusos. E, às vezes, aquela guerra interna, aquela guerra com a família próxima, é a grande guerra que está acontecendo fora. Se a gente conseguir se tornar um átomo de paz, a gente vai ser esse ser que vai jogar essa paz à sua volta e vai começar a transformar tudo. Você chega num lugar que as pessoas estão bravas, mas você chega bem, você diz, bom dia, gente. Oi, tá difícil hoje, não é? Sabe, se identifica com o outro, não é dizer eu estou bem, vocês não estão. Nossa, tá difícil hoje, não tá? Nossa, como tá sofrido. Vamos dar as mãos, vamos juntos nessa. A gente pode, juntos somos mais fortes. E a gente respira e vamos nos entregar às tarefas. Mas de 2 em 2 horas, como você diz, tira a máscara, bebe água, respira, respira e volta renovado. Para quando chegar em casa não estar exausto. A exaustão acontece não é só do físico nosso, mas também das mortes, das pessoas que a gente não consegue salvar, não consegue curar, e nós somos seres sensíveis. Então, reconhece isto. A minha superiora, quando ela ia fazer, às vezes, um memorial, um velório, ela chorava. E não tem nada feio do monge chorar, da enfermeira chorar. Me dói ver a sua dor, me comove. E tem coisas lindas que estão fazendo, né? Levando celulares, fazendo que o paciente se comunique com alguém em casa. Então, ao mesmo tempo que tem coisas difíceis, tem coisas belíssimas acontecendo, que é esse cuidar amoroso, que não é só cuidar da ferida externa, mas da dor interior, que a gente reconhece no outro. Saudade da família, do afeto, do cuidado. E mesmo que vejam apenas os olhos, lembrem-se que esses olhos revelam tudo. E que a gente pode mandar amor, carinho e respeito para as pessoas que a gente encontra. Colegas, médicos, assistentes e pacientes. Porque os nossos olhos falam a verdade. E que essa verdade seja de amor, de ternura, de respeito e de cuidado. Eles vão nos fechar. É melhor a gente ir embora. Sim, que a gente aprenda a se amar e Isso. conseguir levar esse amor para todos, né, Monja? Isso. Olha, muito, muito, muito obrigada. Gratidão imensa pela oportunidade. E que em breve a gente possa se conhecer pessoalmente. E muito obrigada por compartilhar seu conhecimento, seu tempo. Gratidão imensa.
E a gente vai gravar a live, vou deixar ela gravada, tá bom? Obrigada. Muito obrigada para quem precisar assistir ela de novo Depois. E parabéns a você, todo mundo do Estomaterapia, parabéns, e da Sobeste. Continuem fazendo bem a todos os seres. É uma especialidade, para quem entrou agora, é uma especialidade de enfermagem. Vocês podem abrir Sobeste e vejam o que é isto. Quem cuida daquilo que muita gente não quer cuidar. Isso são seres iluminados e benfazejos. Parabéns. Obrigada, muito obrigada, Monja. Até breve. Beijo. Com Beijo. carinho, com todo carinho. Carinhosamente. Tchau, tchau. Tchau.